Bom, boa tarde, meu nome é Pedro, eu vou começar a aula sobre macroeconomia. Estou utilizando a ementa do curso de Economia para a Computação, então a gente já viu uma parte aqui de microeconomia. Agora nós vamos adentrar sobre macroeconomia, então vamos falar sobre os princípios básicos e vamos tentar abordar assuntos ligados à macroeconomia e fazendo também uma pequena aplicação que eu gostaria de recuperar ela depois nas últimas aulas. Então preste atenção que eu vou falar um pouquinho sobre macroeconomia e depois eu vou passar no final da aula um vídeo para vocês para casa, para vocês tentarem fazer uma modelagem econômica de séries reais de forma a tentarem buscar uma previsão. Então isso é importante porque eu não quero que vocês fiquem presos apenas à parte teórica. O interessante do economista é conseguir sempre testar as suas hipóteses. Então, na medida que vocês estão aprendendo uma teoria, fica um pouco, às vezes, obscuro para o aluno a aplicabilidade daquela teoria. Então, eu vou trazer para vocês no final da aula um vídeo sobre previsão de séries macroeconômicas e vou fechar, então, o nosso conteúdo abordando agregados, o que é o tripé macroeconômico, processo de contas públicas, política monetária e inflação e, por fim, previsão reviews com modelagem ARIMA. Bom, como vocês podem saber, a macroeconomia ela é a ciência que se debruça sobre as contas agregadas, ou seja, ao invés de eu estar trabalhando na ótica do indivíduo, eu agrego esse indivíduo e passo a avaliar, por exemplo, a ótica de um país, estado, uma região. Exemplo, o indivíduo quando produz, ele tem renda. Bom, ele tem renda para ele, porém, quando um conjunto de indivíduos produzem, eles podem ter rendas diferentes. Vou dar um exemplo. O indivíduo pode produzir X, mas na realidade aquela produção não é dele, a produção dele é do seu vizinho, porque ele utilizou o fator de mão de obra daquele vizinho. Qual o local que ele produziu? Então tudo isso importa quando você fala de agregados. Quando você fala da ótica do indivíduo não faz muito sentido, mas quando você começa a inserir atores no cenário econômico, faz sentido você começar a entender como é que se particiona essa divisão da produção. E o PIB é a variável econômica mais discutida, mais comum, é aquela onde existe a maior preocupação para se avaliar a sua mensuração. Então, o tempo todo a gente discute o percentual, a variação percentual do PIB. Por que isso é importante? O PIB, então, não é uma fotografia, ela é uma variável de fluxo que mede o montante de valor agregado em um determinado período, geralmente de 12 meses, dentro de uma determinada fronteira ou região. Então, quando você fala do PIB do Brasil, você está falando do montante de valor agregado, o total produzido de bens finais, ou o total de dispêndios realizados ao longo do processo produtivo, de forma a você encontrar um valor final daquele bem. Dentro de uma determinada região, você pode estar produzindo, utilizando fatores internos e fatores de produção externos, como mão de obra e capital, mas isso não importa para a ótica do PIB. O PIB ele quer entender como é que está se dando o processo produtivo ele quer entender não, ele quer mensurar dentro da região de um determinado país. Então, falando um pouquinho brevemente sobre os princípios de macroeconomia dentro daquela lógica que a gente já aprendeu sobre os princípios amplos de microeconomia ou de economia em geral, onde indivíduos enfrentam trade-offs, você sempre abre mão de uma coisa, de A quando você escolhe B. Então nós temos aqueles 10 princípios que a gente já comentou no início do curso. Então vamos focar aqui nesses princípios mais ligados à questão da macroeconomia, que o comércio pode ser mutuamente positivo. Então a ideia de que o comércio pode ser mutuamente positivo significa dizer naquela ótica de vantagens absolutas ou vantagens comparativas, que você, na questão da vantagem absoluta, que você sempre compra fora o que você produz mais caro.
Então, se eu em casa eu produzo leite de forma muito dispendiosa, eu prefiro comprar fora e utilizar o meu tempo para fazer o que de fato eu sou produtivo. Isso vale para os países, e todos esses ganhos que você tem com a economia da produção, ao invés de produzir tudo internamente, conseguir se especializar em determinados nichos de mercado e comprar o que você é ineficiente, faz com que você tenha ganhos. Então, essa ideia de que o comércio é sempre maléfico, ou seja, você sempre tem que estar disposto a vender mais e comprar menos do resto do mundo, isso é um pouco falacioso, porque isso indica que você não consegue fazer um cômputo acurado do nível de preços. Obviamente as pessoas erram, mas não necessariamente é a questão do comércio internacional, ela é perniciosa. É lógico que a gente tem uma dinâmica de longo prazo que a gente não deve desprezar, e há modelos que avaliam isso, mas é quase um consenso dentro da economia, ou seja, 90% do mainstream econômico acredita na positividade do comércio internacional, e a questão de que mercados são a melhor forma de se organizar no comércio, uma troca. Essa é uma questão importante, porque quando você fala sobre mercado, geralmente o leigo não entende o que é. Quando a gente está falando de mercado, a gente está falando simplesmente de um processo de trocas voluntárias, ou seja, eu voluntariamente tenho a intenção de comprar um determinado produto e um indivíduo B tem voluntariamente a intenção de me vender esse produto. A gente senta e voluntariamente faz essa troca, ou seja, sem nenhum tipo de dirigismo, sem nenhum tipo de restrição. E aí essa é uma forma que a gente chama de forma de mercado, onde pelo processo de trocas voluntárias a gente vai ter uma economia simples de troca, e aí você tem uma maximização do bem-estar na medida que você está sinalizando pelo axioma da preferência revelada que você preferiu realizar essa troca ao não realizá-la porque você tinha essa opção. Então, toda vez que você faz algo, e aí a gente vai lembrar dos outros princípios, toda vez que eu faço algo, na verdade eu estou abrindo mão de uma coisa, e se eu abro mão é porque eu analisei esse trade-off, esse dilema, e percebi que isso é algo positivo. E, havendo falhas de mercado, o governo pode potencializar os ganhos de troca, melhorando a alocação. Vou dar um exemplo de falhas de mercado ligados à macroeconomia, principalmente quando você vai verificar as funções do Estado, e você tem a questão da provisão dos bens públicos. Então, quando bens públicos significa uma falha de mercado, porque são bens que são não rivais e não excludentes, como, por exemplo, segurança. Então, seria complicado o mercado prover segurança, dado que a segurança gera uma externalidade positiva. Se eu estou garantindo a minha segurança lá fora, eu provavelmente estou garantindo a segurança de vocês aqui dentro também. Então, percebam que, como a segurança ela tem essa característica de ser não rival e não excludente, até pode ser, né, não excludente, a depender do nível de segurança, como a gente vê por aí a questão das milícias. Mas, dentro do nosso arcabouço jurídico, a segurança se torna um bem público. Então, o arcabouço jurídico do Estado acaba indicando o que seria bem público, o que não seria, e segurança é um bem público, e por isso, se você deixasse para o mercado fazer essa provisão seria subótima. Então, repetindo os princípios anteriores, e aí o padrão de vida de um país depende, obviamente, da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, indicando que o padrão de vida está atrelado ao PIB, e os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E aí essa é uma questão que a gente aborda na macroeconomia, a gente vai ver sobre o processo de formação de preços, dentro da ótica das funções da moeda, e também o que é um processo inflacionário. E para finalizar, um trade-off bastante analisado, que é a questão da inflação e do desemprego. Note que geralmente no Brasil a gente não tem esse trade-off, né? Geralmente quando a gente tem inflação crescente, ela está associada ao desemprego, e aí é por isso que a gente não consegue analisar essa causalidade de forma tão direta. Então,
essa análise de causalidade de inflação causa desemprego ou vice-versa, ela esconde mecanismos de transmissão, por exemplo, da inflação para o processo de desemprego, ou a questão do baixo desemprego, de um aumento nas negociações salariais que faz uma transmissão para a inflação. Só que isso tudo a gente depende da forma como a economia é organizada, da forma como o Estado atua na economia. E aí vamos então abordar a nossa primeira variável, que é o PIB. Então a gente está falando da soma de de tudo que é produzido dentro da fronteira de um determinado país. E aí você tem que entender que essa questão do que é produzido dentro de determinado país e a soma daquilo que é produzido em determinado período dá uma ideia de fluxo. Então o PIB, ele não é uma variável que você possa colher de colher, como muitas vezes a gente ouve o noticiário econômico falando que a gente vai alocar 10% do PIB para a educação, ou 6% do PIB para tal, ou a Previdência já está chegando na casa dos 15% do PIB. Na verdade, você consegue fazer essa variação, né, essa comparação, mas dificilmente alguém vai conseguir alocar 10% do PIB em uma determinada atividade, porque você tem uma variável de fluxo. E como é uma variável de fluxo, ela é bastante volátil. Então, na medida que você começa a interferir na economia, você começa a mudar as decisões dos atores, principalmente quando você analisa o princípio 1, que as pessoas enfrentam trade-offs. Então você começa a inserir restrições, como por exemplo impostos, e aí você acaba reduzindo o incentivo para as trocas, na medida que você, por exemplo, insere um imposto, e aí esse imposto faz com que a produção seja menor, porque os vendedores acabam vendendo um nível menor, os consumidores compram menos, então você acaba diminuindo o PIB na intenção de fazer uma transferência de parte desse excedente ou de parte dessa produção para um determinado setor que o governo acredita que esteja em conflito. Então, por exemplo, uma multinacional que produz carros no Brasil, ela aumenta o PIB? A resposta a gente tem que pensar, né? Por exemplo, a multinacional utiliza que fatores de produção, internos ou externos? Geralmente ela utiliza fatores físicos e humanos internos, porém o capital e a tecnologia são externos. Mas como você tem essa questão do I de interno, ou seja, tudo que está dentro da fronteira, então gross de pedir, Gross Domestic Product, ou seja, esse domestic ou I de interno, ele significa que é tudo que está dentro da fronteira, então sim, ela aumenta. Por onde se dá esse efeito, né? Então, como a atividade está se dando dentro do território nacional, você tem que o PIB é majorado. O PNB, na realidade, ele agora utiliza uma ótica diferente. Ao invés de ele focar na ótica das fronteiras, ele se foca na ótica das origens dos fatores de produção. Então agora o PNB ele verifica quais são os fatores de produção nacionais e qual é a produção que eles estão sendo realizados em um determinado período. Então note que talvez o PNB ele deu uma informação mais acurada sobre a capacidade produtiva de uma economia sem depender de fatores de produção externos em um determinado período. Porém, o PIB acaba sendo talvez a variável mais discutida por conta de uma falha de mercado que a gente chama do ganho do incumbent ou do processo de learning by doing dos agentes. Por tantos agentes terem utilizado, aí é a maldição ou é a vantagem do que chega primeiro. De tanto que os agentes utilizam essa nomenclatura, acabou se expandindo para outros setores. Por exemplo, o jornalismo discute muito economia, a política discute muito economia. Então, como a profundidade dos assuntos econômicos depende da assimilação e da familiaridade de certos termos, você tem, obviamente, que o PNB ele não é tão familiar para pessoas de fora da economia, então você acaba não discutindo muito. Porém,
eu acredito que ele seja mais relevante para entender o processo, a capacidade produtiva de um determinado país. E a diferença entre o PNB e o PIB é simplesmente a renda líquida recebida do exterior, ou seja, se ela é positiva, o PNB é maior do que o PIB, se ela for negativa, ou seja, se o país remete divisas ao exterior, o PIB é maior do que o PNB. Então, a renda líquida recebida é a diferença entre a renda recebida e a renda enviada. Note que um país que tem muitas multinacionais, a partir das remessas de lucros, ele acaba enviando renda para o exterior. E esse envio de renda pode proporcionar uma queda, uma diminuição desse PNB, mas em contrapartida você tem um PIB maior. Então, como política, não é assim tão preto no branco definir o que é melhor para um país. Se é simplesmente só produzir com fatores de produção internos, nacionais, ou utilizar fatores externos para alavancar a sua produção. Então, mais uma vez, a gente recai ao problema anterior, em que as pessoas, ou os governos, ou os tomadores de decisão o tempo todo enfrentam trade-off, ou seja, há um trade-off claro aí entre aumentar a dependência da economia a tomada de decisões de atores externos, mas ao mesmo tempo utilizar parte da capacidade ociosa que você tem dentro das fronteiras nacionais para um determinado processo produtivo, gerando emprego, renda e melhoras de bem-estar, que a gente vai tentar discutir isso ainda. Então, um exemplo simples, né? Quando você tem uma produção interna de bens finais e serviços de 440, você tem uma renda enviada ao exterior de 3,5, você tem uma renda recebida do exterior de 0,5, isso aqui na ótica dos bilhões, certo? Qual seria o PNB? Bom, como a renda enviada é 3,5 e a recebida é meio, a renda líquida recebida seria menos 3, ou seja, o PNB seria 437. Então, a gente consegue mensurar esse PIB por algumas óticas, ou seja, a ótica do produto, a ótica da renda ou a ótica da despesa. Geralmente, essa mensuração se dá conforme o IBGE, né, na prática, ele é que calcula essa mensuração a nível nacional. Então, ele verifica o valor total da produção de bens finais ou o valor total da renda recebida pelas famílias e os proprietários, ou a despesa, que seria o gasto total na aquisição de bens finais. Vou passar para vocês, então, o fluxo circular da renda, para vocês entenderem como é que essa renda ela se desloca da economia de um ator para outro. Então, como vocês podem ver, as famílias elas que detêm os fatores de produção e por isso elas cedem mão de obra, capital e terra. As firmas utilizam esses fatores de produção na medida que elas vão transformar esses fatores de produção e vão transformar eles em serviços e bens e vão passar para as famílias. Isso pode ser de um ator apenas, por exemplo, se você está na economia de Robinson Crusoe, esse fluxo circular de renda funciona da mesma forma, porque ora o Robinson Crusoe toma uma decisão de produção, quando ele decide pegar as sementes de trigo que ele conseguiu resgatar do navio naufragado e plantar para ele ter uma produção futura, e ora ele é uma família porque ele que detém o fator de produção de trigo e mão de obra. A terra não vou dizer que é dele, porque a terra, gente, como vocês leram, era visitada por tribos mais antigas, então ele pode utilizar também utilizando como terra. Note que as famílias, então, elas gastam com o consumo desses bens e serviços, e aí a firma recebe esses recursos, porém as firmas precisam remunerar os fatores de produção para as famílias, então transferem a renda. As famílias elas podem ter acesso à poupança, pagar tributos ou realizar importações do resto do mundo, enquanto que as firmas elas podem recolher investimentos também,
receber gastos do governo e também exportar para o resto do mundo. Então, antes da gente avançar, existe um economista agora da escola austríaca que escreveu ainda no início do século sobre essa questão, né, do cômputo do produto, de como as pessoas enfrentam trade-offs e do porquê que é importante você ter um sistema de preços para que você consiga realizar uma avaliação acurada. Então ele diz que todo homem faz uma escolha entre satisfazer uma necessidade. Então você percebe que a crítica dele está associada aos princípios de economia que a gente já discutiu. Em uma economia de trocas voluntárias, a unidade comum de cálculo econômico é representada pelo valor objetivo das trocas das mercadorias. Então ele está falando sobre o princípio 2, que é quando você compra você faz uma escolha, você preclui a outra. E o cálculo monetário tem seus limites, o dinheiro não é um parâmetro de valor, tampouco de preço. Nem o valor nem o preço são mensurados em dinheiro, os valores e preços são meramente representados, ou seja, o dinheiro ele representa um determinado valor, que é o quanto que uma determinada pessoa abre mão para escolher aquele determinado preço. Ele abre mão inclusive de horas de lazer, horas de descanso, porque ele precisa trabalhar para poder adquirir aquele bem. Então, continuando a crítica de Mises, na mente do homem, por mais brilhante que seja, incapaz de compreender a importância de qualquer um dos inúmeros bens de ordem mais alta, nenhum homem pode jamais dominar todas as possibilidades de produção, ou seja, entender sobre o valor agregado de todas os processos produtivos e conseguir fazer um trade-off acurado, ou seja, se dê todas as opções para o homem, como é que ele vai conseguir fazer essa avaliação? E aí por isso que o Mises ele coloca como uma das formas fundamentais de você conseguir fazer a mensuração econômica a questão da economia livre de troca, porque como você tem um mercado, esse mercado definindo um preço de forma iterativa, você consegue obter um valor mais acurado. Então, todos os bens devem fazer parte do cômputo, a moeda em sua função de meio de troca deve existir de forma para garantir um denominador comum, ou seja, uma unidade de conta para todos os bens. Então, agora é a minha interpretação, né, apesar do cômputo econômico ser de fato impossível numa economia socialista, né, então você percebe, se você não tem um mercado, você não consegue definir de maneira ótima o preço quanto que é o preço de A, B, C e D, porque uma economia planificada, ela não tem a questão do mercado definir o quanto que você deve abrir mão de A para adquirir B. Porém, ele também não consegue, mesmo agindo de forma voluntária, comparar todos os tipos de bens na hora de tomar sua decisão de compra, ou seja, voluntariamente ele também não vai conseguir fazer isso, porque a gente tem uma questão importante que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas que a economia comportamental se debruça sobre esse tema já há bastante tempo, mostrando um pouco da distância entre a teoria e prática por conta de questões simples, como a racionalidade limitada dos agentes econômicos. Então, os agentes com racionalidade limitada, eles não são um computador que consigam fazer a comparação de infinitos bens e fazer um ordenamento de maneira ótima, de forma a você conseguir extrair desse ordenamento uma racionalidade dentro de um processo maximizador. Então, na verdade, é como se a gente tivesse a comparação entre o Spock e o Homer Simpson. As pessoas estão mais ou menos no meio termo. As decisões lógicas não conseguem exaurir todas as possibilidades que o mundo oferece. Até porque se o Spock fosse tão bom, ele teria ganhado sempre. Ele sempre pede para o Kirk no xadrez. Então, o que demonstra que essa lógica nem sempre é consistente. Então, a crítica de Mises é válida, só que uma hipótese mais restritiva do que a minha. O cômputo econômico é virtualmente impossível, inclusive dentro de uma economia livre de troca, porém, aproximações são necessárias e ocorrem o tempo todo. Uma forma simples, então, da gente conseguir calcular esse preço ou tentar determinar dentro de uma economia já existente o quanto que você deve abrir mão de A em relação a B. Então, você tem aqui uma matriz de sumo produto,
onde você tem essa relação entre carvão, energia e aço para a produção, e você tem um bem final que, mais uma vez, é uma unidade de carvão, energia e aço. Então, cada consumo intermediário revela a necessidade de você consumir para um determinado objeto. Note que esse processo de encontrar os preços relativos não pode ser dado por uma matriz inversa, até porque você teria um sistema homogêneo, então não faz sentido você querer montar uma matriz inversa. Você poderia, no entanto, proceder um escalonamento e encontrar, através de um sistema indeterminado, os preços de carvão e energia a depender de um numerário, que a gente chama de aço. Então, note que dentro desse modelo simples de matriz e sumo-produto, você consegue recuperar uma das funções da moeda, servir como esse numerário básico. Como as pessoas o tempo todo tomam decisões e se precificam à luz do quanto que elas têm à disposição de moeda, a moeda se torna esse numerário que pode ser utilizado para fazer comparação entre todos os bens da economia. Então vamos lá. Produto, líquido ou bruto? Então a diferença entre o produto líquido e bruto é simplesmente a questão da depreciação. Então, quando você analisa o quanto que uma determinada economia produziu, você esquece de retirar uma questão fundamental, que é a depreciação. E aí, quando você entra na ótica da escolha sobre o que produzir, em um determinado momento, o que parece você alocar X sem adicionar a dimensão de tempo, se eu aloco X para a produção de A e X para a produção de B, obviamente o meu nível de produção vai ser o mesmo, porque eu vou somar os custos intermediários ou o valor final da minha produção será mesmo. O problema é que, a depender da minha produção, você pode estar muito focado numa produção com alta depreciação, que gera um nível de acumulação de riquezas, mas com alto nível de depreciação. E isso não é computado pelo PIB, acaba sendo computado pelo Produto Interno Líquido. E uma coisa fundamental é que você tem economias, principalmente economias subdesenvolvidas, focadas no aumento do PIB. Obviamente a gente quer que o PIB aumente, só que você não consegue fazer essa mensuração qualitativa. Como é que o PIB deveria aumentar, ou seja, em termos de qualidade? E se a gente recuperar, por exemplo, Gary Becker, que deu start sobre a economia do capital humano, a gente começa a entender que, de repente, uma economia ela não precisa estar focada na produção de capital físico, e sim na formação de capital humano, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. E note que a diferença básica entre o capital humano e o capital físico é que o capital humano ele se deprecia mais lentamente conforme o uso, e diferentemente do capital físico, que se deprecia mais rápido conforme você vai utilizando. Então note que uma economia que seja mais dependente de capital humano terá uma depreciação menor ao longo do tempo. Obviamente pensando que esses fatores de produção, que as pessoas estão utilizando o capital humano que a elas foi entregue. Isso é uma coisa importante, porque note que quando a gente toma uma decisão de formação de capital humano, a gente precisa ter também um pensamento de médio prazo para empregar esse capital humano para que ele seja utilizado. Então vocês aqui hoje estão recebendo essa formação no sentido de aumentar o capital humano de vocês, porém, se vocês não utilizarem, de repente, vocês podem esquecer ele. E aí esse investimento foi por água abaixo. Ao mesmo tempo, se você tem um prédio, esse prédio que foi construído foi um investimento de capital físico. Se ele não for feita a manutenção, ou seja, os ajustes da depreciação, ele vai desmoronar e você vai perder o prédio. Então existe uma sintonia fina entre aonde você deve investir. Você não consegue realizar uma produção apenas com um fator, né? Você precisa fazer uma combinação entre eles. E você precisa entender essas nuances, então, entre o nível de produção de uma determinada economia, mas do ponto de vista qualitativo. Ou seja, o que a economia está produzindo, qual o nível de depreciação dessa economia e mais, qual o papel do Estado na formação desse produto. Porque o Estado ele acaba também alterando os preços da economia. Como a gente vai ver aqui agora... Aqui nas identidades macroeconômicas, o PIB a preço de mercado
ele é igual ao PIB de custo de fatores, mais investimento, tributos indiretos menos subsídios. Espera aí. Então você tem que o PIB a preço de mercado é igual ao PIB a custo de fatores, mais impostos indiretos menos subsídios. O que seria o imposto indireto? O imposto que incide não em cima do fator de origem, ou seja, não é um imposto em cima da produção, é um imposto direcionado por exemplo, a consumo. Então você tem um imposto indireto que seria ICMS, por exemplo. Então uma economia que tributa tem uma alta carga tributária em termos de impostos indiretos, ou seja, não em cima direto do agente que está produzindo, ele consegue repassar esses tributos. Você tem uma alteração nos preços relativos da economia e mais, quando a economia também promove subsídios, ou seja, quando você tem uma economia onde você tem várias instituições cujo papel é fornecer crédito subsidiado ou fornecer incentivos fiscais, você tem uma alteração nesses preços relativos e essa alteração acaba fazendo com que aqueles princípios macroeconômicos sejam também questionados, porque você tem agentes tomando decisão, mas essa decisão ela é afetada por um outro agente que também toma a decisão, mas ao mesmo tempo altera os preços relativos da economia, o que faz com que esse processo de formação de preços não se dê por uma via de mercado. Porém, como a gente observou, dentro da nossa discussão, às vezes os governos podem melhorar os resultados de mercado. Então, assim, é complicado você fazer essa discussão, não é tão simples assim, porque de fato os governos podem melhorar a alocação, mas como você tem ou seja, fica uma situação meio arbitrária. E existe, obviamente, uma sintonia fina em que você consegue utilizar os instrumentos governamentais para você obter, na busca dos princípios das políticas públicas, né? A saber, princípio alocativo, redistributivo e estabilizador. Então você precisa de uma economia de políticas que gerem eficiência na economia, você precisa de políticas que gerem estabilidade, você precisa de políticas que redistribuam renda. E aí como é que você avalia isso? Você pode avaliar a ótica do PIB, né, que vai mensurar uma questão alocativa, você pode analisar pela ótica do índice de Gini, que verifica como é que está a distribuição de renda na economia, ou você também pode avaliar pela ótica de uma estabilização, que, por exemplo, poderia ser a inflação. Então, você tem uma restrição onde você, obviamente, não consegue perseguir 100% um objetivo, todos os três objetivos ao mesmo tempo. Então, você precisa fazer uma escolha dentro desses objetivos. E aí, vou tentar contextualizar, inclusive, essa discussão. Se você analisar então, analisando esses princípios que você tem da economia política, né, alocativo, estabilizador e redistributivo, então você começa a entender como que a macroeconomia se debruça também sobre as decisões de Estado, à luz daqueles princípios econômicos que a gente discutiu. E aí você tem que o alocativo ele mensura a eficiência, o estabilizador ele verifica, por exemplo, uma questão da estabilização que seria a inflação, estabilidade conjuntural, ou seja, uma sociedade sem muitas flutuações, sem muitas perturbações e ao mesmo tempo com redistribuição. Então você não consegue ao mesmo tempo perseguir os três objetivos. Fica claro e nítido uma sintonia fina que precisa ser respeitada. À luz disso, como é que vocês então conseguiriam alocar a Constituição de 88? Isso é uma tarefa do economista, verificar dentro do arcabouço legal quais são os objetivos claros que estão sendo perseguidos. Então, quando você lê a Constituição de 88, verifica as cláusulas pétreas, quando você verifica os direitos que são conferidos ao cidadão brasileiro, você tem que ser capaz de entender o que estava por trás da cabeça do gestor público, do formador de políticas públicas, ou seja, do agente do Estado, quando quis fazer essa alocação. Então, note, você tem aqui a Constituição de 88, onde você colocaria ela? Bom, eu talvez colocaria ela aqui, né, numa coisa mais
preocupada com a questão da redistribuição de renda, com garantias de direitos, e pouco preocupada com a questão alocativa, ou seja, para garantir a eficiência desses direitos. E quando você pensa na questão da estabilidade, você nota que após a Constituição de 88 você já teve 2 impeachments aí, ou seja, 2 governos que tiveram o seu governo interrompido. Você tem cada vez mais um cenário político bastante fragmentado, com divisões extensas entre ideologias e partidos, e você não consegue talvez buscar esse princípio da estabilidade, principalmente agora, que talvez hoje seja um dos princípios que mais o indivíduo gostaria de perseguir. Então, voltando dentro dessa ótica da formação bruta de capital fixo, que seria o investimento, né? Então, primeiro eu falei sobre a depreciação, falei um pouquinho sobre o capital humano, recuperei o que a gente entendia por depreciação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de geração de capital, processo de formação de capital. E o que seria capital? São fatores de produção, ponto. Então, quando você quer entender capital, você não quer entender o processo formador do dinheiro, não faz o menor sentido, porque dinheiro não é capital. O dinheiro, como a gente entendeu, ele simplesmente representa uma moeda, representa uma riqueza. Então, você não consegue fazer com que a riqueza de um país aumente simplesmente produzindo mais dinheiro, porque ele só representa o que já está lá. Então, quando você tenta aumentar a riqueza através da produção de dinheiro, o que você tem? Você tem o que a gente observa lá no primeiro princípio, lá nos princípios, que a sociedade, quando o governo, o preço sobe quando o governo emite moeda demais. Então, isso aqui já foi bem esmiuçado. Voltando então para a questão do investimento. Então, esse processo de formação, ele sempre se dá entre o que você abre mão de consumir hoje para você garantir a sua produção futura. Então, o investimento total é sempre igual à poupança, porque você não consegue consumir, você não consegue investir o que você já consumiu. Então, você produz hoje, consome hoje, e o que sobra você consegue utilizar, por exemplo, como investimento futuro. Voltando àquela ótica da economia de Robinson Crusoe, como ele produzia trigo, se ele não deixa a semente claramente é o investimento que ele está utilizando, ou seja, a poupança que ele tem, que pode gerar mais trigo futuro. Então, esse processo de formação de capital físico fixo é fundamental para você entender como que a economia pode crescer. E ele é recuperado principalmente quando você entra na economia, e em breve vocês devem ver, se vocês fizerem outros cursos de macroeconomia, um modelinho simples, que seria um modelinho de solo, que mostra qual é a importância da formação de capital fixo, ou seja, do investimento, a importância da depreciação, a importância do crescimento populacional na hora de você tentar mensurar, por exemplo, uma variável que deveria ser a variável que a gente deveria discutir, que é o PIB per capita. Ou seja, não adianta você discutir qual é o montante da produção dentro das fronteiras de um determinado país, se você tem um país com uma fronteira continental que pode aumentar sua capacidade produtiva sempre pela incorporação de novos países, como se dava, por exemplo, na Roma Antiga, ou um país que tenha cada vez mais fatores de produção que não são mais eficientes, mas são mais numerosos, como, por exemplo, um país muito populoso. Então você tem mais pessoas, mas essas pessoas não necessariamente têm a sua produção aumentada. Como é que você mensura o aumento da produção a nível do indivíduo? Seria a produção per capita, ou seja, você começa a penalizar aqueles países com fronteiras maiores, países mais numerosos. Então isso é uma coisa importante que deveria ser discutida. Então você tem que o investimento líquido seria a formação bruta de capital físico menos a fixo menos a depreciação.
Então, note que você pode ter uma economia com muito investimento. Eu me lembro que no ano de 2014, se eu não me engano, teve um aumento abrupto do investimento dentro do país, isso aí foi comemorado, mas quando você foi analisar qualitativamente esse dado, se percebeu que grande parte desse aumento se dava pela venda de caminhões, que obviamente são fatores de produção. E aí são entendidos como formação bruta de capital fixo, porque cada vez que você coloca mais caminhão, a ideia é que você esteja utilizando ele para produzir alguma coisa e, obviamente, produzir frete. Então, como você tem uma economia que enfrenta trade-off, e o Brasil, ao que parece, o trade-off logístico foi escolher a matriz automotiva, né, de rodovias e caminhões para o escoamento da sua produção dentro de um país continental, em preferência a uma matriz um pouco mais barata em termos de custos marginais, mas mais dispendiosa em termos de custo fixo, que seria a matriz rodoviária. E aí o que você tem? No longo prazo, obviamente, você tem uma redução dos custos médios, na medida que você aumenta a produção e reduz esse custo fixo. Então você precisa de uma escala para você inserir uma matriz. Você tem aquele problema da pequena empresa, né? Então você precisa de uma escala para inserir uma matriz com custos fixos altos. E é o que o Brasil tem, que é um país de fronteiras continentais. Porém, escolheu, na minha opinião também erroneamente, investir numa matriz rodoviária. E aí você tem que essa escolha, quantitativamente, ela favorece o dado de formação bruta de capital fixo. Ou seja, ao que parece, o investimento bruto está aumentando. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que toda matriz automotiva tem uma depreciação muito acelerada. Então, esse investimento líquido seria baixo. E quando você quer entender como é que se dá o investimento total, seria a variação no estoque. Você teria que incorporar também as variações no estoque. Lembra que o Robson Crusoe, ele poderia investir o que ele não consumiu? Então, parte do que ele não consumiu pode ser entendido como estoque. E aí entra no processo de quê? De investimento, ou seja, uma economia onde se produziu muito e se vendeu pouco, também quantitativamente é como se você tivesse um aumento no investimento. Porém, qualitativamente você percebe que alguns produtos podem não ser entendidos como investimentos, porque podem agora estar impróprios para o consumo, então deveriam entrar nessa ótica de depreciação. Porém, é complicado você depender dos próprios atores para identificar o que é a variação no estoque e o que é depreciação. Então, finalizando aqui com uma economia fechada e sem governo, você tem que o produto interno vai ser igual ao consumo das famílias mais o investimento total. Então, note que o que é produzido aqui é igual à renda da economia. Portanto, a renda pode ser consumida ou poupada. Então, você pode estar analisando pela ótica do consumo ou pela ótica da poupança. Ou seja, se você faz Y menos C, você chega à identidade de que poupança é igual a investimento. Então, foi o que eu coloquei aqui agora. E pergunta e trabalho, então vou passar uma atividade para vocês. Indique como aumentar o nível de investimento de uma economia. Informe primeiramente por que é importante esse fato. Busque os dados de investimento da economia brasileira no site PEADATA e calcule a correlação entre investimento e poupança no Brasil, que é uma coisa importante. Você só consegue poupar o que você investe. E aí o valor de 3%, e aí eu vou fazer apenas uma prova, já indicando que eu vou fazer apenas uma prova nessa disciplina, por conta do prazo, a gente só tem 50 minutos, infelizmente. Eu espero contar com vocês numa próxima oportunidade. E a P2 será um trabalho. Acessem esse site aqui,